Fala pessoal, mais um podcast aqui na Arena Farmaconde, no Empreenda Vale. E eu estou aqui com um dos palestrantes, Alan Cardoso, Dr. Sorriso. É isso. Fala, Alan, beleza? Beleza. Estou muito feliz. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da minha história de vida, da minha expertise para inspirar pessoas. A intenção aqui agora vai ser transbordar o que tem dentro do meu coração e eu espero que faça sentido para você e para quem está assistindo. O Alan, a gente bateu um papo ontem, né? Sim. Você é formado em odontologia, né? Isso. Atendeu muitos anos aí na área de odontologia. Isso. Como dentista eu trabalhei durante bastante tempo, só que hoje quem fala assim, então você é o Dr. Sorriso por causa que você é dentista, eu falei assim, não. Eu falo que a minha vida é costurada pelo sorriso. E ser dentista é só um detalhe dentro de toda a minha formação. Eu hoje falo que eu sou a maior referência em sorrisos do Brasil. E quando eu falo isso, não é porque eu quero um título de alguma coisa, não. É porque eu, de verdade, desconheço alguém que tenha tanta profundidade no sorriso como eu tenho, né? A minha história de vida fala por si só. Então, o que me transforma na referência, que na verdade eu acredito que isso é qualquer um que é referência em alguma coisa, ele é referência por conta da história que ele tem com essa coisa. Então, comigo não é diferente. A história que eu tenho com o sorriso faz com que eu hoje consiga me posicionar como a maior referência de sorrisos do Brasil. Maravilha. Então, vamos conhecer um pouco dessa história. Fala pra gente quem é o Alan Cardoso. Perfeito. Então, o Alan Cardoso é alguém que nasceu no Rio de Janeiro aos pés de uma comunidade violenta. Da janela do meu quarto eu vi meus melhores amigos morrendo pro tráfico. Então, o tráfico era uma opção, porque as pessoas queriam ter sucesso. Normalmente, quando você está dentro de uma comunidade, né, vivendo a vida ali das pessoas que são realmente muito humildes ali, o tráfico acaba surgindo como uma opção por conta de uma questão cultural, né? Infelizmente, o dono da boca de fumo chega lá com uma pistola e entrega na tua mão, tu com 12, 13 anos de idade. Cara, o cara ele vai olhar para aquilo ali como uma oportunidade de ter um poder. E ele acaba abraçando isso, só que é um caminho sem volta muitas vezes. Então, quando eu vi aqueles meninos que eu jogava bolinha de gude, rodava peão, soltava pipa, jogava futebol os finais de semana, cara, trocando tiro com a polícia da janela do meu quarto, eu falava, cara, essa realidade pode ser uma opção para eles, mas para mim não é uma opção. Então eu comecei ali a entender que, mesmo com 12 anos de idade, que tinha opções que para mim não serviam. E aí, quando eu comecei a entender que a minha realidade era uma realidade difícil financeiramente falando, eu entendia que a única maneira que eu ia conseguir vencer aquela realidade difícil era estudando. Então, eles buscaram um caminho que foi um caminho fácil, e eu busquei o caminho que foi o caminho do estudo. E o caminho do estudo me levou para grandes lugares. E graças a Deus, se hoje eu estou aqui, foi porque eu decidi me dedicar a estudar. E aí foi quando eu fui, cresci e tal, passei para a faculdade de odontologia, fiz odontologia. Só que na faculdade de odontologia começou um processo, por quê? Eu estudei numa faculdade particular, mas eu era bolsista integral daquela faculdade. E o material para você fazer a faculdade de odontologia, ele é muito caro. Todo o investimento ele é do aluno. E aí ali eu comecei a perceber que eu não tinha como pagar aquilo, porque minha família era muito humilde. Então eu tinha entrado para um curso que era um curso que ia ser muito difícil de eu conseguir fazer. E aí eu falei, cara, desistir não é uma opção. E aí eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar. Agora, como que você trabalha se a minha faculdade era integral? A única coisa que servia era trabalhar de noite. E o lugar que eu comecei a trabalhar foi como um animador de festa. Então, por que animação de festa? Porque quando eu ia para festa infantil, animador, palhaço mesmo. Palhaço, literalmente, palhaço de festa. Vamos lá, criançada. Animador de festa. Não, é exatamente isso. Você me vestia de Capitão América, de Homem de Ferro. Não falando assim na conotação negativa do palhaço. Claro, sim. Levaram a alegria ali e tal. Não, e hoje você vai descobrir que eu sou palhaço formado. Depois eu fiz curso de palhaçaria. Sério, hoje eu sou palhaço. Palhaçaria? Palhaçaria. Daqui a pouco você vai saber essa história. E aí, meu irmão, na animação infantil, é por isso que eu falo que a minha vida é costurada pelo sorriso. Eu estava fazendo a faculdade de odontologia. Por que eu fazia animação infantil? Porque eu trabalhava em salões de festa lá no Rio de Janeiro, 4 horas de festa. Só que eu não ficava 4 horas com o microfone na mão. Eu ficava no máximo 1h30. O que eu estava fazendo nas outras 3 horas? Cara, eu estava na cabine do DJ estudando. Então, eu era pago para fazer aquela festa, mas eu tinha ali um tempo para conseguir estudar e me dedicar. Por quê? Porque era a única maneira e desistir não é uma opção. Então, quando eu continuei com a animação infantil, eu não tinha a menor ideia de que ela ia ser essencial em 3 pontos importantes da minha vida que eu vou enumerar agora para vocês.
O primeiro deles foi quando meu pai, ele perdeu o meu avô. Meu avô morreu por câncer no reto. Então meu avô teve vários tipos de câncer e o último câncer que meu avô teve foi no reto. E meu avô tinha uma fissura no ânus. O meu pai, mesmo sem ter câncer, desenvolveu a mesma fissura no ânus. Ele tinha um sintoma de um câncer, mas não tinha câncer. Porque meu pai viu meu avô todo dia, botava remédio. Ele olhava para aquilo todo dia e acabou desenvolvendo o sintoma de uma doença sem tê-la. Sim. Aqui eu falo para você da força da tua mente. Da mesma maneira que aqui agora a gente está gravando um podcast dentro de um evento fantástico, dentro de uma arena. Isso aqui um dia foi apenas uma mentalidade. Alguém mentalizou isso e agora a gente está vivendo a realidade do que foi mentalizado um dia. Da mesma maneira que a tua mente tem capacidade de produzir tecnologias e coisas incríveis, ela também pode te destruir. E no caso do meu pai, a mente do meu pai estava destruindo meu pai. Meu pai era taxista, não era dono do táxi, ele pagava para trabalhar. Eu, com animação infantil, pagava meus custos da faculdade e ainda pagava a diária do táxi do meu pai, porque meu pai não perdeu o emprego. E botava comida dentro de casa. Por quê? Porque desistir não é uma opção. Sim. E aí eu continuei. Isso tudo para me formar dentista. Não tem plano B, né? É só plano A. Não existe. A partir do momento que você admite um plano B, você já falhou. Sim. A gente precisa encontrar sempre uma nova saída diante de um desafio, mas já começar a planejar uma falha... Cara, isso não faz sentido, pelo menos na minha mente. E eu, na verdade, as pessoas que eu conheço e que têm sucesso na vida, todas elas não admitiram um plano B. Elas sempre foram em busca do plano A e foram... eu falo muito sobre como o trajeto da água, né? A água, quando ela encontra uma resistência, ela apenas vai empoçar até conseguir ter força suficiente para contornar aquele desafio. Ela não parou, ela apenas diminuiu o ritmo. E quando ela diminuiu o ritmo, o que ela fez? Ela deixou de ser um filete, passou a ser algo com mais força, com mais poder. É assim que um rio faz. Começa num filete de água e vai terminar numa grande força que deságua no mar. Por quê? Ao passar da trajetória, tudo aquilo que teoricamente vinha como uma resistência para fazer ela parar, só fez com que ela ganhasse mais força. Sim. Então, tudo que vem como uma resistência na tua vida, que quer te fazer parar, na verdade, só está falando para você diminuir o ritmo na velocidade que você estava caminhando, ganhar robustez, ganhar força para ir em busca dos objetivos. Sim. Então, é sempre em busca do plano A, é sempre no objetivo. E aí, eu fui logo em seguida, o segundo ponto importante que a gente precisa trazer aqui para as pessoas meu avô morreu, logo em seguida meu tio faleceu. E quando meu tio faleceu, ele deixou 3 crianças que são minhas afilhadas, Tamires, Tamara e Thalia. E meu tio faleceu com 36 anos de idade. Quando ele morreu, as minhas afilhadas tinham 2 anos, 4 anos e 10 anos de idade. Aquelas crianças tinham alguma culpa pelo que aconteceu? Não tinham. Tem momentos na sua vida que vão acontecer circunstâncias que você vai se ver em lugares e dentro de circunstâncias que, cara, você não preveu. Que nem agora, a gente está passando, no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, está tendo uma catástrofe no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal está precisando, inclusive, eu no domingo estou indo para lá com uma carreta, levar água, material de higiene bucal, estou indo para lá, para frente mesmo, para atuar como dentista, para ajudar aquelas pessoas lá. Mas, cara, eles não imaginavam que ia perder tudo dessa forma. Sim. A pandemia teve aí e quantas pessoas se viram seus negócios fechando, tendo que mudar de profissão, perdendo entes queridos. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir controlar. E aí é por isso que eu falo, ter o controle da vida na mão é um perigo. Porque enquanto o controle ele é responsivo, você aperta para mudar de canal, muda. Sim. Você aperta para aumentar o volume, aumenta. Mas no dia que você aperta ele não funciona, você fica irritado. Agora, ficar irritado porque o controle não está funcionando ainda é pouco. Porque o pior de tudo é quando você perde o controle. Sim. E aí por isso que o controle tem que estar na mão de Deus. Porque quando a gente se encontra com uma circunstância que a gente não consegue lidar, Deus consegue. Quando eu olho para a minha circunstância, eu falo, essa circunstância é até grande, ela me amedronta, ela me assusta, mas ela não é maior do que o meu Deus. E o meu controle está na mão dele. Sim. Aí eu entendo a paz que excede todo entendimento. Porque eu só vou conseguir viver a paz que excede todo entendimento quando Ele tiver com o controle nas mãos. Porque Ele é a minha paz. Então, enquanto eu tive com o controle da mão, foi maravilhoso quando tudo deu certo. Mas quando eu perdi o controle, eu tentei tirar minha vida, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Sim. Então, quando eu... Então, o Dr. Sorriso tentou se suicidar. Isso. Esse é o ponto crucial da tua vida. Eu controlei... Foi a virada. A virada. Eu controlei a minha vida entre altos e baixos até o ponto em que eu tentei me matar.
No dia que eu tentei me matar, e aqui eu falo isso, gente, é algo que é importante que a gente fale sobre isso, porque pensar em um suicídio é uma coisa. É que assim, muita gente pode chegar a pensar isso. Então, você externar isso pode ajudar uma pessoa. Exatamente. E existe um hiato gigantesco entre alguém que pensa, e eu falo diretamente para você que está pensando. E alguém que executa. Eu executei. Então, essa é a grande questão. Eu tentei, não foi só um pensamento, não, eu executei um ato contra a minha própria vida, que eu andei durante 1 quilômetro no meio dos carros, de olho fechado, me jogando nas buzinas, esperando o primeiro carro me bater numa rodovia com alto fluxo de carro. Eu, durante muito tempo, eu fechava os meus olhos e eu ouvia as buzinas, porque eu lembro das buzinas. Quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo lembrar das buzinas que naquela cena. E nessa cena de desespero, eu fui levado para o meio-fio da rua e na hora eu levei a mão ao rosto. Por que eu levei a mão ao rosto? Porque quando eu fiz a faculdade de odontologia, eu fiz estágio no setor de trauma de face de um hospital no Rio de Janeiro. E eu peguei um cara que tentou se matar também. Ele colocou a arma no queixo e na hora que ele foi dar o tiro, ele teve medo. E aí ele levantou o rosto e o tiro levou a face dele, mas não tocou o cérebro. Então ele não só não conseguiu se matar... Ele não morreu, mas ficou sem rosto. Sem rosto, totalmente Meu desfigurado. Deus do céu. E aí eu lembro daquela cena da cirurgia, a gente colocando clips, porque a gente tá falando tipo de um filme de terror, né? Filme de terror. A gente tá falando de SUS, né? O que é o SUS, cara? Não tinha uma placa pré-moldada para eu colocar, não, era clips, mano. A gente prendeu um parafuso de um lado, do outro e amarrando clips para poder prender a órbita no lugar. Enfim. Aí vocês pegaram um pedaço do rosto ali e tentaram montar em cima. Ele não tinha mais o nariz, ele só tinha 2 cavidades por onde entrava e saiu o ar. Enfim, o pós desse cara, ele ficou 3 meses sem poder se olhar no espelho, que ele continuou enxergando, ele não perdeu a visão. O nervo ocular não foi nem afetado. Então, ou seja... Cara. E até hoje ele passa por um trauma, eu acompanho de longe, né? Ele passa por um processo psicológico tremendo, porque ele fez várias cirurgias reparadoras, mas ele nunca vai conseguir ter uma face novamente. Nunca mais. Então eu levei a mão no rosto naquele dia e eu falei assim para Deus, Deus, o que você quer de mim? Porque eu lembrei daquela cena. Eu tentei a mesma coisa que aquele cara, mas ele teve uma sequela que ele vai para sempre levar aquela. E eu não tenho sequela nenhuma. Perfeito. Eu botava a mão no corpo e falei assim, eu não tenho sequela nenhuma. E então, Deus falou assim comigo, agora você fez a pergunta certa. Ou seja, uma frase que eu costumo dizer é, o maior fracasso que um ser humano pode experimentar é obter sucesso naquilo que Deus não está. Então, eu era um cara bem sucedido, na época eu já tinha uma clínica odontológica lá no Rio de Janeiro, na época eu já tinha um investimento de R$1 milhão no meu negócio, só que eu perdi o meu casamento. Sim, então, esse era o motivo. Esse foi o motivo. Eu fiquei 11 meses sem receber um centavo de salário, porque eu acreditava tanto no meu negócio, e aqui a gente está numa feira de empresários, e por isso que eu trouxe a minha história de vida na minha palestra, porque às vezes a gente está querendo tanto ter sucesso, mas a gente não sabe nem o que é sucesso. A gente quer ter sucesso porque todo mundo quer ter. Mas o que é o sucesso verdadeiro? O sucesso vem da palavra sucessão. Então, sucesso não é o que você tem hoje, sucesso é o que você deixa. Sucesso é a história que você está construindo. E eu percebi que eu estava construindo uma história que não tinha sucesso. Sim. Por mais que eu tivesse uma clínica odontológica, por mais que eu tivesse recebido um investimento de R$1 milhão, eu tinha negócios, eu tinha um monte de afazeres, mas sucesso eu não tinha. E eu me dei conta quando eu perdi o meu casamento, aquilo que de fato era importante. Então, às vezes, você está aqui agora vendo esse podcast e você está buscando ter sucesso, só que você está desistindo daquilo que verdadeiramente é importante. Então, olha só que curioso. O cara que dizia que desistir não é uma opção, desistiu. E descobriu que quando a gente entende quem é Deus, desistir pode ser até uma opção para você, mas Deus não desiste de você. Você pode até abrir mão de muitas coisas, mas Deus não abre mão de você. Da mesma maneira que Ele não abriu mão de mim. E eu quero dizer isso para você olhando nos teus olhos, porque talvez você esteja assistindo esse podcast e esteja procurando um sentido para a vida. E deixa eu dizer para você, o sentido para a vida é acreditar em Deus. Porque quando acontece algo que você não tem como controlar, Deus está controlando. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Então, a única forma que você vai vencer as principais dores da tua vida é desenvolvendo o teu pilar espiritual. Não tem como passar pelos principais traumas, as principais dores, sem entender que tem um Deus cuidando de você. É isso que vai trazer sentido e significado para a vida das pessoas. E aí hoje, eu sou palestrante internacional, eu já trago essa mensagem do poder do sorriso para tantos lugares, já palestrei
fora do Brasil, Brasil inteiro. E eu venho criando um exército de pessoas que aprendem a sorrir. E olha só que curioso, eu falei pra você que eu ia falar que eu fiz curso de palhaçaria, né? Porque depois que eu tentei me matar, eu fui parar num lugar e Deus falou assim pra mim: você é um grande arquiteto de sorrisos, mas você não conhece o que existe por trás do sorriso. E aí eu, na minha soberba, falei assim: como eu não conheço o que existe por trás do sorriso? Cara, um sorriso... Eu sou dentista, eu estudei anatomia, eu estudei embriologia, eu sei como cada dente é formado. Como é que eu não sei? E aí Deus falou assim pra mim: você não sabe o que existe por trás do sorriso. E eu vou te provar por quê. E aí eu fui fazer curso de palhaçaria. Na época apareceu pra mim uma propaganda de curso de palhaçaria. Eu falei: cara, tem curso pra ser palhaço. Mas isso foi depois de formado já? Depois de formado. Separado? Depois separado, porque aí eu me formei. Sim. Aí investi... E aí você começou a reconstruir o Alan? Eu comecei a reconstruir o Alan. Perdi o meu casamento, mas ainda tenho a minha clínica, tudo, processo. Sim. E aí eu falei: vou reconstruir a minha vida. E aí, nesse processo, eu comecei a frequentar os hospitais de crianças com câncer. E aí comecei a levar alegria para aquelas crianças e comecei a desenvolver um projeto científico para poder comprovar cientificamente que a atuação dos palhaços dentro dos hospitais diminui a quantidade de morfina que as crianças usam para controlar a sua dor. Sim. E aí eu comecei a fazer um trabalho com uma trupe lá do Rio de Janeiro, quando de repente Maria Eduarda, 7 anos de idade, cara, toda sexta-feira que eu chegava no hospital, ela amava brincar comigo, ela se escondia e tal, até que eu entrei dentro do quarto dela e o quarto estava vazio. Aí eu cheguei para o enfermeiro e falei assim: cadê a Maria? Aí ele: então. Aí eu falei assim: não, então não. Aí ele chegou e falou assim: poxa, deixa eu chamar uma pessoa aqui. Aí chamou o dono da trupe de palhaço para conversar comigo. Aí o cara entrou dentro do quarto, fechou a porta e falou assim: então, Alan. Eu falei assim: pô, então não, irmão. Eu pensei que você, por ser da área da saúde, ia lidar com isso de uma forma mais tranquila, mas a gente perde criança todos os dias. Aí eu falei assim para ele: falei assim, irmão, eu não estou com o psicológico pronto ainda para isso. Eu acabei de tentar tirar minha vida, estou passando por um processo ainda muito difícil, eu vou parar com o processo. E aí ele me agradeceu. Eu falei assim: cara, mas eu quero te pedir desculpa. Aí eu falei assim: mas por que você está me agradecendo se eu estou falando para você que a gente não vai continuar produzindo ciência, que eu vou ter que parar? Ele: não, eu estou te agradecendo porque a Maria Eduarda morreu na última sexta-feira, depois que você saiu daqui. E o último sorriso que ela deu foi você que fez ela dar. Aí ali na hora Deus falou comigo: existe algo por trás do sorriso que você não conhece. Naquele momento eu entendi que o sorriso não era para mim, o sorriso era para o outro. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você, e eu vou usar a Bíblia, eu sei que tem muitas pessoas que podem ter outras religiões, mas eu peço aqui um respeito para falar sobre isso, porque no Gênesis, lá está escrito que Deus, quando construiu tudo, disse para Adão assim: você pode comer de todos os frutos que tem semente, mas não coma da árvore que está no centro do jardim, porque caso você coma, certamente você morrerá. Isso me leva a acreditar que, se eu posso comer de todos os frutos que tem semente, a árvore que estava no centro do jardim, eu não posso comer do fruto dela, porque ela não tem semente. E aí, você já comeu uma uva sem caroço? Ela é docinha, ela é maravilhosa. Então, o fruto que não tem semente, ele só é para alimentar uma pessoa só. Agora, quando você come uma manga deliciosa, ela também é saborosa, mas pode ser que não seja tão gostosa. Nem sempre vai ser uma manga doce, mas ela sempre vai poder ser uma nova manga quando você planta aquela semente. Sim. Então, o fruto que tem semente, ele tem a semente porque na semente gera vida. Uhum. Então, a alegria vazia, ela vai te alimentar, mas a alegria verdadeira alimenta o próximo. Sim. Então, por isso que o teu sorriso é a semente que alimenta o outro de amor, é a semente que alimenta o outro de esperança. E aí eu comecei a entender o que tinha por trás do sorriso que eu não conhecia, inclusive no âmbito espiritual. E eu falo para você com toda a convicção: sorrir é resistir. Quantas foram as vezes na minha vida, depois que eu passei por esse processo, que eu enfrentei dores, mas os meus olhos param de estar chorando, mas os meus lábios estão sempre sorrindo. Então, quando eu falo para Deus: Pai, se no mundo vós tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor já venceu o mundo por mim. Então eu sei que eu estou enfrentando uma aflição do mundo, mas a minha vitória não é sobre o que está aqui. A vitória é do Senhor sobre o mundo. Então, isso quando eu entrego para Jesus a minha alegria, o meu sorriso, a minha esperança, eu digo para Ele: eu confio em Ti. Então, sorriso é confiar em Deus. Sorriso é uma oração. No meio do teu sofrimento, quando você coloca um sorriso no rosto, você está dizendo para Deus que você confia nele. Então,
tem tantos benefícios para o estourado de sorriso, inclusive quimicamente falando. Sim, Porque é um remédio, né? É o remédio. Agora a gente vai falar sobre a química do sorriso. Porque dentro dos meus estudos, eu fui buscar na ciência o que existia por trás do sorriso que eu não conhecia, e eu descobri a dose da alegria. O que é a dose da alegria? D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. E por isso dose. Vou repetir. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Esses 4 hormônios você libera no ato de sorrir. Ou seja, o ato mecânico de sorrir faz com que você libere esses 4 hormônios. Você libera a endorfina quando faz atividade física, você libera a serotonina quando come chocolate, você libera a ocitocina quando recebe um abraço, você libera a dopamina quando você está motivado. Mas os 4 hormônios, ao mesmo tempo, você só libera quando você sorri. E a junção desses 4 hormônios traz para você a sensação de felicidade. Sim. Então a felicidade ela só é sentida quando você sorri. Então toda tristeza termina no próximo sorriso que você escolher dar. E aqui eu usei a palavra certa, porque o sorriso é uma escolha. Por isso que ele pode ser... Hoje, se você quiser, você que está me assistindo e quiser chorar, você não consegue chorar rápido. Você precisa forçar. Mas eu já estou chorando aqui já. Você está chorando por causa da história que é emocionante. Sim. Mas se você escolher chorar, você não consegue. Mas escolher sorrir, você consegue. Em qualquer lugar que você quiser sorrir, você vai liberar os 4 hormônios. E por isso que, se no mundo vós tereis aflições, tem de bom ânimo, tem de alegria. Sim. E então, essa é a frase que Jesus quis deixar pra gente. E olha só que curioso, esses 4 hormônios são a base dos antidepressivos. Sim. Então, se a depressão é a doença que mais mata no mundo, o sorriso é a cura. E maravilha. Eu, hoje, ajudo pessoas a encontrarem significado em seus sorrisos. E aqui, deixa eu aproveitar para trazer algo que a ciência está comprovando, ainda é em termo experimental, mas eu preciso trazer para vocês que vocês possam já começar a entender que sorrir é um ato deliberado da tua vontade e quanto mais você escolher sorrir, mais você vai encontrar os benefícios disso na tua vida. O que é a síndrome do pânico, irmão? A síndrome do pânico é, muitas vezes, uma das causas é a pessoa que está se enganando. Então, quando você está num ambiente, por exemplo, esse ambiente é um ambiente muito propício para ter pessoas que estão se enganando. Por quê? A gente está numa feira de negócios, tem vários estandes aqui, que, cara, passa um monte de pessoas na frente e essa pessoa tem que abordar essa pessoa. Então, muitas vezes, ela faz essa abordagem com um sorriso no rosto, para tentar ser amistosa, para tentar ser amigável. Só que, muitas vezes, esse sorriso é um sorriso falso. Sim. E aí, Alan, o sorriso falso libera a dose da felicidade, a dose da alegria? Libera. Só que quando você está tentando enganar o teu cérebro, o que acontece? Você libera a dose da alegria, mas você também libera em doses altíssimas o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse. Então o teu cérebro não sabe o que é para você experimentar. Pô, mas tem a dose da felicidade aqui, mas também tem os hormônios do estresse. O que é para esse cara experimentar? É o tal do vazio existencial, porque nesse momento o teu cérebro decide não te fazer sentir nada. E aí você começa a ficar insensível, a tua falta de sensibilidade, você vai se transformando numa pessoa difícil de lidar, uma pessoa insensível, uma pessoa que não tem mais empatia com os outros, você vai ficando frio. É isso que a depressão vai fazendo contigo, vai te levando para esse lugar de frieza. Sim. Só que chega um momento que teu cérebro diz, quer saber? Esse cara tem aqui hormônio da felicidade, tem hormônio do estresse, eu vou fazer ele sentir tudo ao mesmo tempo. Então, a adrenalina sobe, você começa a bater taquicardia, suar frio, daqui a pouco você não sabe se está chorando, se está sorrindo, você está achando que você vai desmaiar, você está passando mal, suando gelado. É a sensação de morte, é a síndrome do pânico. Então, o pânico, muitas vezes, é uma mente que está cansada de tentar ser enganada. Sim. Agora, como é que a chave vira na cabeça? Cara, quando você decide olhar para isso de uma forma diferente, eu estou num ambiente onde eu sei que eu vou precisar sorrir, mas eu não vou sorrir porque o ambiente quer que eu sorria. Eu escolho sorrir porque eu sei que a situação que eu estou passando na minha vida pessoal, ela não vai continuar mais na minha vida porque eu vou passar por isso. Ou seja, você decide fazer do teu sorriso uma arma de enfrentamento para a tua realidade. Certo. Então você não está mais aqui sorrindo porque o ambiente pede para você sorrir. Você está aqui sorrindo porque você escolheu. E o cérebro entende que você deixou de sorrir porque você estava sorrindo por conta do ambiente e você passou a sorrir por uma escolha. O que acontece? O nível de cortisol e adrenalina que ele libera é menor. Ele não se sente mais enganado. Qual é a consequência disso? Você não vai ter a síndrome do pânico. Sim. Consequência de uma vida sendo enganada. Porque tem um estudo de uma enfermeira australiana que ela foi perguntar para os pacientes que estavam no CTI dos hospitais da Austrália qual era o principal arrependimento que eles tinham na vida.
Sim. E aí ela ficou curiosa, porque quando ela foi abrir os envelopes, ela percebeu que 90% das pessoas disseram que não se reconheciam na própria história. Ou seja, elas estavam no leito de morte, no CTI de um hospital, podendo morrer a qualquer momento. E quando elas eram questionadas a respeito do que elas se arrependiam, elas não conseguiam nem se arrepender, porque elas não se viam na própria história. Elas o tempo inteiro foram coadjuvantes. Por quê? O tempo inteiro deixaram com que o ambiente moldasse a vida. Ela nunca foi protagonista. Ela sempre foi uma coadjuvante da própria Passiva, história. né? Passiva. E talvez a pessoa que está nos assistindo está passando por isso. Está vivendo uma vida passiva, está ali percebendo que está sendo atropelada pelas circunstâncias. O sorriso diz para você o seguinte: as circunstâncias são difíceis, mas eu escolho sorrir, porque isso está sob o meu controle. Isso eu consigo definir. Então é você decidindo assumir o protagonismo da tua vida. Exato. Quando você escolhe sorrir, você escolhe. O sorriso é a marca da vitória. O sorriso, que quando você ganha alguma coisa, você vai sorrir. Então, antes de eu ganhar, eu decido sorrir. Antes de eu vencer na vida, eu decido sorrir. Ou seja, você antecipa o benefício da vitória. Você antecipa. E isso é feito no agora. Isso não é feito quando você encontrar sucesso. Porque o sucesso não se encontra, o sucesso se vive. Isso, você não vai deixar o teu sorriso vir nos seus lábios quando você encontrar uma piada ou quando você conquistar um objetivo. Escolha sorrir todos os dias, que você vai perceber que o principal objetivo de cada dia é apenas ser feliz. E ser feliz é escolher sorrir. Ah, Alan, mas isso aí você está falando para eu ser bobo? De forma nenhuma. Estou falando para você ser um resistente. Quando as coisas acontecerem que não forem da tua maneira, quando você não tiver no controle, escolha sorrir, que é você entregar o controle da tua vida para Deus. Maravilhoso. Cara, brilhou, hein? Ah, irmão, eu fico feliz por isso. Foi bem curtinho. Que bênção. Eu fico feliz por isso. Nossa, amei, cara. E para mim também foi uma grande satisfação, porque sempre que eu posso transmitir a mensagem, eu costumo dizer o seguinte: eu não falei isso no palco, mas eu falo que eu sou o evangelho mais alegre que o mundo já viu. Sim. E quando eu falo isso, eu não falo porque eu sou um palhaço, porque eu faço palhaçada. Eu falo que eu sou um palhaço, que eu faço você sentir a verdadeira graça. Sim. O palhaço que está num palco te fazendo sorrir, ele te faz algo engraçado. E a alegria que eu te entrego é a alegria que vem da graça. Porque se eu tô aqui... Da graça de Deus, Da graça de Deus. A alegria que vem da graça de Deus. Porque se eu tô aqui, é porque Ele teve misericórdia e pagou um preço que eu não poderia pagar. Então hoje, eu tô aqui utilizando o meu dom para levar para você a graça de Deus. Para que você possa entender que a felicidade verdadeira não está naquilo que é engraçado no mundo, mas está em entender que você é agraciado por Deus todos os dias. Amém. Show de bola. Gratidão, Alan. E eu fico feliz. Bom te conhecer, maravilhoso. Cara, esse podcast aqui foi um dos melhores que a gente gravou aqui, cara. Foi demais. Fico feliz. Amei mesmo. E quem Doutor Sorriso. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, exato. @, o Doutor Sorriso no Instagram. Lá tem tudo que você precisar. O Doutor, escrito por extenso, Sorriso no Instagram. Lá você vai encontrar o Instituto Alan Cardoso, que é hoje... a minha empresa que eu mais dedico tempo, que é onde eu tenho as minhas formações, os meus cursos. Você dá cursos, treinamentos, hoje você veio palestrar aqui. Vim Conta pra galera o que você tem aí de produtos e tal. Eu tenho hoje, dentro do Instituto Alan Cardoso, a minha comunidade, que é a comunidade GPS. Então, dentro dessa comunidade, eu alimento de conteúdos sobre psicologia positiva, sobre espiritualidade. Sim. E sobre tantas outras áreas para devolver alegria de verdade para essas pessoas. Então, é uma comunidade que eu trago um conteúdo novo a cada semana, uma comunidade, preço baratinho, R$ 29,90 por mês, a pessoa vai sendo alimentada ali toda semana de conteúdo. Mas eu tenho a minha imersão, que é a imersão GPS. Por que GPS? GPS, guia para sorrir. Eu pego pessoas que estão perdidas na vida. Sim. E eu faço com que elas encontrem o sentido da vida no sorriso. Então eu ajudo pessoas que estão perdidas a voltarem a sorrir. Tem o meu livro que eu estou lançando agora, que se chama O Poder do Sorriso, que é o tema da palestra, que eu conto a história toda para vocês. E ali dentro também eu tenho a minha pós-graduação em Ciência da Felicidade. Hoje eu sou gestor da felicidade, eu levo a felicidade para o ambiente corporativo. Então eu pego, se você é empresário e tem dificuldade de gerenciar o teu negócio porque falta cultura. Você vai dizer assim, mas hoje é difícil demais encontrar pessoas que vistam a camisa do teu negócio. Sim. É difícil sim, mas para essas pessoas que estão no teu negócio... Depende do ambiente
corporativo, né? Eu crio o ambiente da felicidade. Então, eu, como gestor da felicidade, eu crio a cultura da felicidade dentro da empresa. Então, eu ajudo você a capacitar os teus funcionários, desenvolvendo o propósito do teu negócio. Então, isso o Instituto Alan Cardoso também faz. Além de outras coisas que está lá dentro do Instituto também. Tem muita coisa dentro do Instituto. Mas eu tenho a Smile Up, que é a minha clínica, né? Que eu falo que não é uma clínica odontológica. É o primeiro centro integrado de saúde e autoestima do mundo. Eu não falo de dente lá, eu falo de sorriso o tempo inteiro. Então essa é a minha clínica odontológica e eu tenho o Grupo Doctor. Dentro do Grupo Doctor eu tenho várias ferramentas, eu vou falar só duas que são as principais, que é o Simplifica Doctor, que é uma escola de pós-graduação para dentistas. Então eu formo dentistas e eu já formo com um propósito diferente. Eu não formo em pessoas que são especialistas. São vários negócios, hein? São vários negócios. Eu não falo só, quando eu falo para os meus alunos de pós-graduação, eu não vou transformar só você num implantodontista, num especialista em harmonização facial. Não, eu vou te transformar em um promotor da felicidade. Porque se eles entendem que o sorriso da pessoa tira ela da depressão, eles não são somente mecânicos de dente. Eles são pessoas que promovem felicidade. Então, dentro da minha pós-graduação, a gente tem esse viés que eu ajudo eles a faturarem mais, tendo uma especialização a mais do que isso, porque eles vão encontrar propósito na profissão deles. Então, esse é o Simplifica Doctor, é uma escola de pós-graduação. E eu também tenho o Gerencia Doctor, que é um software que ajuda na gestão dos negócios. Então, uma das coisas que mais dificulta o profissional da área da saúde é que ele se forma dentista, mas ele não é gestor. Então, eu, dentro do meu software, eu ajudo a gerenciar a clínica das pessoas, dos dentistas e levar ferramentas que vão facilitar a lida do dia a dia, né? Vão facilitar a gestão do negócio. E eu tenho outros negócios dentro do Grupo Doctor que com certeza não faz sentido ficar falando todos aqui, que são muitos, mas hoje alguém que tentou tirar sua própria vida, que passou por uma frustração gigantesca por conta de uma depressão, por conta de um divórcio e tantas outras coisas que aconteceram comigo, eu tenho a alegria de ser essa referência em sorrisos. Por isso que eu falo para vocês, é por uma questão de ter não só muitos negócios que falam de felicidade, é por ter ido no fundo do poço e ter saído de lá sorrindo. Eu entrei no fundo do poço chorando e saí de lá sorrindo. Maravilha, Doutor Sorriso, Alan Cardoso. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, galera. Super podcast. Você se assistiu até aqui, segue aí o nosso canal, né? É isso aí. Eu não falei isso em nenhum, porque a gente está ao vivo aqui, mas depois vou exibir vários podcasts que a gente está gravando aqui. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau.